Temporal atinge Salvador na madrugada desta segunda-feira. A chuva deixou uma das avenidas mais movimentadas da cidade debaixo d'água. Casarão desaba parcialmente no Santo Antônio, além do Carmo, e moradores são resgatados. Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal aprova projeto que regulamenta serviço de transporte por aplicativo na capital baiana. Asilo é invadido e assaltantes levam alimentos dos idosos. Edital do Enem 2019 é divulgado com várias mudanças. No esporte, Bahia vence e segue na briga na Copa do Nordeste. Já o Vitória continua sem vencer, mas com chance de classificação. É o TVE Notícias que começa agora. Boa noite. O tempo em Salvador e no litoral do estado vai continuar instável, de acordo com o Serviço de Meteorologia. A chuva que caiu desde a madrugada desta segunda-feira alagou várias vias, deixando o trânsito travado durante a manhã. No bairro do Santo Antônio, além do Carmo, no centro histórico, um casarão desabou. Motoristas que transitavam por volta das 7 horas na Avenida ACM, antes da ladeira da Cruz da Redenção, ficaram ilhados. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate dos motoristas que tiveram os carros quebrados no alagamento. Por volta das 9 horas, o trânsito estava fluindo após a limpeza das vias de esgoto do canal. Quem precisou estar cedo no trabalho teve que ter paciência. Os corpos de bombeiros socorrendo as pessoas que tinham ônibus quebrados, cheio, com os passageiros e tirando. Tudo travado, tudo aqui travado. Eu dei uma volta para poder chegar no ponto onde eu vendo. Fernanda saiu cedo para levar o pequeno Bernardo, de 2 meses, para ser vacinado e foi pega de surpresa. Já tem meia hora aqui já e hoje está complicado, viu? Porque geralmente o ônibus não demora tanto assim. Por causa do sistema de baixa pressão, as rajadas de ventos aumentaram a partir de sábado. A tempestade tropical Iba, que significa ruim em Tupi-Guarani, está localizada no oceano e sendo monitorada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Grande parte do estado a gente vai ter aí ainda a continuidade desse tempo mais nublado e chuvoso, em alguns municípios com pancadas de chuvas mais intensas. A partir de amanhã, aqui em Salvador, a gente já começa a observar algumas aberturas, alguns períodos de melhoria, mas sempre voltando a chover. No decorrer desse início de semana, segue aí a previsão de um céu mais nublado e chuvoso. Aqui no Santo Antônio, além do Carmo, parte desse casarão caiu por volta das 5 horas da manhã. 11 pessoas residiam no imóvel que já havia sido condenado. Os moradores já tinham sido notificados desde 2017. A gente já sabia do risco, mas a gente ia para onde? Eu mesmo não tenho para onde ir. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate de 7 pessoas que ficaram presas, 2 crianças e 5 adultos. Todos passam bem e foram para a casa de parentes. Houve um desabamento interno, e então isolou a parte da frente e a parte do fundo. Então quem estava no fundo podia sair. O que é que fizemos? Arrombamos a parte do fundo, derrubamos a parede e retiramos 3 famílias que estavam morando no fundo. Nós a orientamos que elas fossem ainda hoje para o setor social da Codesal, para que seja encaminhado imediatamente, em caráter de urgência, o pagamento desse auxílio moradia. A meteorologista alerta para os cuidados que devem ser tomados caso a tempestade avance. A gente mantém, né, aquela condição de alerta, principalmente ao longo de todo o litoral, e chamar a atenção para os municípios onde está ocorrendo também as descargas elétricas, né, os raios, para poder estar buscando uma proteção, um lugar seguro, uma casa, um carro, para não ficar exposto, principalmente debaixo de árvores, em campos, em praias, para acabar não sendo, né, tendo algum tipo de dano, sendo prejudicado. E quem for dirigir, redobrar a atenção. A Codesal registrou até o final da tarde de hoje 311 ocorrências devido à chuva na capital baiana. Só de hoje. As áreas com maior número de ocorrências foram Pau da Lima, com 58 chamados, Valéria, com 57 e Centro Brotas, com 53. A Codesal permanece de plantão 24 horas, atendendo às solicitações pelo telefone que é gratuito, é o 199. Equipamentos vão fortalecer a agricultura familiar em 368 municípios baianos. Com novas máquinas e veículos, as associações e cooperativas poderão aumentar a produção e melhorar a renda das famílias na área rural.
São mais de 45 milhões de reais investidos em máquinas, equipamentos e veículos. A entrega foi feita pelo governador Rui Costa no Parque de Exposições de Salvador. Mais de 45 milhões de reais estão aplicados no dia de hoje, com máquinas pesadas, caminhões, equipamentos agrícolas. Esse aqui é um dos tratores que serão entregues hoje. Novo custa em torno de 150 mil reais. Muito difícil para quem vive da agricultura familiar. Esse equipamento vai para uma associação de agricultores familiares lá de Lençóis, a comunidade de Cantinho. Seu Posidônio faz parte dessa associação que reúne cerca de 60 famílias. Lá eles produzem milho, feijão, mandioca e muitas outras coisas. Sem esse equipamento, como é que vocês trabalham? A gente trabalha de forma manual, que torna bem mais difícil a atividade, porque por mais que a gente sabe trabalhar, sabe lidar com a terra, nós não temos tecnologia igual a essa que está chegando, disponibilizada aí pelo governo do estado. Além das associações e cooperativas, muitas prefeituras são beneficiadas por meio de consórcios. Gilberto é prefeito de Caém e presidente de um consórcio que reúne 8 municípios. Antes nós teríamos que alugar máquinas, carro-pipa, caçamba e outras coisas para que a gente pudesse dar manutenção das estradas. Com o recebimento dessas máquinas, com certeza vai contribuir muito para a melhoria das nossas estradas vicinais. A gente sabe da importância desse maquinário para essas associações e prefeituras. Isso, sem dúvida, muda a vida de um agricultor e pecuarista que está precisando desse maquinário, que faz a diferença total na nossa produção agrícola. A juíza Geusi Maria Almeida Souza, da primeira vara do júri, indeferiu o pedido de revogação de prisão formulado pela defesa, mantendo a prisão preventiva do homem suspeito de matar Moa do Catendê. O crime ocorreu na madrugada do dia 8 de setembro, horas após a votação do primeiro turno das eleições. A vítima e o suspeito estavam em um bar no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador. De acordo com a juíza, Paulo Sérgio Ferreira de Santana ficou custodiado durante toda a instrução processual e assim deve permanecer, já que resta evidenciar a gravidade do fato, já que está evidenciada a gravidade do fato. Hora de ver como está o trânsito aqui na capital baiana com imagens ao vivo da Avenida Paralela, na altura da Avenida Jorge Amado. Trânsito intenso, afinal de contas, a Avenida Paralela é uma das principais avenidas de Salvador, mas sem retenções. Dá para ver que não chove nesse ponto da cidade. Da capital baiana, agora são 6 horas e 37 minutos. A seguir, asilo é invadido e assaltantes levam alimentos dos idosos. E ainda, celulares piratas começam a ser bloqueados pela Anatel. TVE Notícias de volta. Celulares piratas começaram a ser bloqueados na Bahia pela Anatel. Este é um dos destaques do Giro do Notícias desta segunda-feira. A medida da Agência Nacional de Telecomunicações faz parte do projeto Celular Legal, que bloqueia os aparelhos que não têm o selo que garante a compatibilidade com as redes de telefonia no Brasil. Já foram enviadas mais de 530 mil mensagens a celulares irregulares avisando sobre o desligamento. Segundo a Anatel, a ausência do selo que vem colado na bateria do aparelho demonstra que o celular não passou por alguns testes de segurança e pode aquecer ou até explodir. Um grave acidente entre um caminhão-baú e um carro de passeio na BA-093 deixou uma pessoa morta e outra em estado grave. A batida aconteceu no começo da manhã na altura do quilômetro 23, no entrocamento do município de Dias d'Ávila, próximo a uma cervejaria. A vítima em estado grave foi levada pela equipe de resgate da Bahia Norte ao Hospital Geral de Camaçari. A chuva também tem causado prejuízos no interior do estado. No município de Amélia Rodrigues, vias ficaram alagadas e um homem precisou subir no teto do carro para se proteger da água, que chegou a cobrir a porta do veículo. A BR-324 ficou engarrafada. Nem os ônibus conseguiram seguir viagem. Este posto de combustíveis à margem da rodovia suspendeu temporariamente o atendimento. Não há informações sobre feridos. O INEP divulgou o edital do Enem 2019. A publicação está disponível no Diário Oficial do dia 21 de março e no novo hot site da prova. As inscrições deverão ser feitas de 6 a 17 de maio. Este ano, a taxa de R$ 85,00 deverá ser paga nas agências bancárias, casas lotéricas e também nos Correios. Entre as novidades, os lanches levados pelos candidatos serão revistados. E o novo sistema de inscrição com inclusão opcional de foto na inscrição, espaço com linhas para rascunho da redação, espaço para cálculos no final do
do caderno de questões e ainda surdos, deficientes auditivos e surdos cegos poderão indicar durante a inscrição se usam aparelho auditivo ou implante coclear. O exame será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. O asilo São Lázaro, no bairro Nova Esperança, aqui em Salvador, foi assaltado na madrugada do último domingo. Os bandidos levaram todo o estoque de alimentos que daria para abastecer a instituição por meses. Foi assim durante todo o dia, um vai e vem de carros com doações e de pessoas que se solidarizaram com a instituição e vieram ajudar com o que podiam. Esta pedagoga ficou sabendo do roubo e não pensou duas vezes para contribuir. Atualmente, 72 idosos moram no asilo, que se mantém com doações. É inadmissível um assalto a um asilo, né, tão precisado. Aí a gente veio, se solidariza com a comunidade e veio dar nosso apoio. Esta foi a segunda vez em menos de 2 semanas que o asilo foi roubado. Na madrugada do domingo, os criminosos arrombaram o portão e a porta de uma sala onde fica a despensa de alimentos gelados e levaram mais de 300 quilos de carne, peixe e frango. Na quinta-feira, 21, os ladrões levaram a tubulação de gás, que é de cobre. O prejuízo foi de R$ 1.350. O frango, a carne, o peixe, tudo que tinha nas frisas eles levaram. A gestora do asilo acredita que os criminosos tiveram acesso à área interna da instituição após pular este muro. Do outro lado, fica uma casa abandonada. Todos os meses, Dona Graça e um grupo de amigas arrecadam doações para o asilo. Todo mês a gente arrecada em torno de R$ 1.300, R$ 1.400 e compramos de carne, de frango, de fígado, o que a gente acha para comprar e trazemos todo mês, né? Dona Wanda ficou muito feliz com a solidariedade da população e fez um apelo. Foi poucos que fizeram isso, mas com certeza muitos têm um coração bom. Então, quem tiver disposto, tiver uma firma de segurança, alguma coisa que possa ajudar, a gente vai agradecer muito. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final da Câmara de Salvador aprovou o projeto que regulamenta o serviço de transporte por aplicativo aqui na capital. O parecer, aprovado pelos 7 membros da CCJ, é favorável aos aplicativos de transporte particular e é diferente do projeto enviado originalmente pela Prefeitura. O texto segue agora para a Comissão de Finanças e Comissão de Transporte e, em caso de alguma emenda, volta para a CCJ. Em seguida, o projeto vai para o plenário para ser votado. Caso seja aprovado, é sancionado pelo prefeito. A síndrome do olho seco atinge milhões de brasileiros. Geralmente é causada por anomalias das glândulas lacrimais, mas também pode acontecer por fatores externos, como excesso de poluição ou uso excessivo de computadores, celulares e tablets. Irritação, coceira e sensação de areia nos olhos. Esses são sintomas comuns de quem sofre com a síndrome do olho seco. Uma disfunção que tem atingido cada vez mais pessoas. A lágrima, ela tem diversos componentes e a gente vê que uma falha na regulação desse componente faz esses sintomas de ressecamento, irritação, coceira nos olhos, olhos vermelhos e até embaçamento da visão. Trabalhar em frente ao computador e no ar-condicionado sem uma pausa para descanso pode ser prejudicial à saúde dos olhos. Uso muito computador, por isso que meu olho fica muito ressecado e um pouco vermelho. Então eu uso o colírio 3 vezes ao dia, manhã, 8 da manhã quando eu chego, meio-dia, geralmente, e às 4 horas da tarde, às 16 horas. A síndrome pode aparecer em qualquer pessoa, mas há um grupo específico com maior incidência. Idade e fatores hormonais podem influenciar no desenvolvimento da patologia. Pessoas que sofrem de artrite, doenças reumáticas também, usuários de lente de contato sofrem bastante com olho seco, pessoas que fizeram ou vão fazer alguma cirurgia de oftalmologia, em geral, cirurgia dos olhos. Além do uso de colírios, um aparelho também pode auxiliar no tratamento da disfunção por meio da emissão de uma luz que age diretamente na regulação do componente da lágrima saudável. Esse aparelho vem para regular a produção da lágrima, melhorando a secreção dessa parte importante da lágrima e também contribuindo para diminuir a inflamação causada pelo olho seco e que é a causa do olho seco também. Agora a gente volta a falar sobre o trânsito, ver através das câmeras da Secretaria de Segurança Pública em outro ponto da cidade.
Aí é a rua Oswaldo Cruz, no Rio Vermelho, região boêmia da capital baiana. Algumas pessoas aproveitando que não está chovendo para fazer o Cooper, outras caminhando, aguardando o ônibus. Mas trânsito intenso, mas sem retenções. São 6 horas e 46 minutos. A seguir as notícias do esporte, Bahia segue na briga na Copa do Nordeste. Já o Vitória, mesmo sem vencer, tem chance de classificação. E ainda jogos eletrônicos, quando os pais precisam ficar atentos. Agora a gente fala de futebol. A dupla Bavia entrou em campo nesse fim de semana pela Copa do Nordeste, mas vai precisar vencer no sábado para se classificar para a próxima fase da competição. E quem está aqui no estúdio com a gente para falar sobre esse assunto, Elton Serra, nosso comentarista. Boa noite, Elton. Boa noite, Jonathan. É isso mesmo, é vencer ou vencer? Verdade, Jonathan. Precisa vencer na próxima rodada para se classificar. A gente vai trazer já a classificação. Mas no sábado a gente viu a estreia do técnico Cláudio Tencati, né, sob o comando técnico do Vitória. Mais um empate na competição, mas a gente já vê algumas evoluções. A gente vai ver as imagens da partida. O Vitória que teve um pênalti no início do jogo, cobrado aí pelo Léo Ceará e desperdiçado. O Vitória poderia já aos 3 minutos ter aberto o placar e ter dado mais tranquilidade até a equipe para construir o seu jogo que precisava fazer, né? É um time que precisa recuperar confiança, né? Enfrentando um adversário que estava na zona de classificação para a próxima fase, jogando fora de casa, teve a oportunidade aí de sair vencedor, mas acabou empatando por 0-0, um resultado que, claro, se a gente pensar na classificação da Copa do Nordeste, não é um bom resultado, mas é um time que precisava recuperar essa confiança, já que é uma equipe que não vence há 9 partidas, mas também com atuações muito ruins. Mas não perdeu. A gente não perdeu e não perdeu jogando honestamente, digamos assim. Um time que conseguiu ser regular durante o jogo, foi até melhor que o seu adversário, teve mais posse, inclusive, foi o primeiro jogo na temporada que o Vitória teve mais posse de bola em relação ao seu adversário fora de casa. Então já é uma evolução interessante reflexo, dessa né? equipe rubro-negra. Tá certo. Já o Bahia venceu, né, Elton? O Bahia venceu ontem na Fonte Nova, mas não continuou fora do G4. O Bahia venceu mais uma partida, fez 2 partidas consecutivas pelo estadual goleando e ontem contra a equipe do Salgueiro venceu, mas o curioso desse campeonato é que não adianta só vencer, tem que torcer porque um grupo enfrenta o outro. O Bahia venceu o Salgueiro, mas permanece fora da zona de classificação. A gente vai ver aí os lances da partida na Fonte Nova. O Bahia que, como eu falei, teve uma derrota contra o Sergipe na semana retrasada. Aí teve aquele princípio de crise, 2 jogos consecutivos pelo estadual, classificação, um passo já na final, venceu o Atlético de Alagoinhas no meio da semana e ontem venceu a equipe do Salgueiro. A gente viu ali o primeiro gol do Arthur, esse é o gol do Fernandão. Fernandão que começou como titular a partida de ontem, o Gilberto no banco de reservas. No segundo tempo, o Gilberto entrou no lugar do Fernandão e fez esse gol aí, o terceiro gol do Bahia na partida, que acabou aí determinando, sacramentando esse triunfo tricolor. O Bahia que, como eu disse, está fora da zona de classificação, mas tem boas chances de se classificar para a próxima fase da Copa do Nordeste. Um uniforme pouco usado, inclusive, né, Elton? É o uniforme azul que o Bahia estreou na semana retrasada contra o Sergipe. É novo. Acabou dando o torcedor do Bahia é um pouco supersticioso, né, Jonathan? Acabou perdendo a partida. Então vamos usar novamente. Usaram na Fonte Nova e venceu o Salgueiro por 3-0. Certo que Bahia e Vitória precisam fazer, Elton, para vencer as fases do mata-mata, né, do Nordestão. A gente então vai contar aqui com o auxílio do telão para entender o que vai acontecer na próxima rodada. O Vitória joga em casa contra o Náutico e o Bahia joga fora de casa contra o Sampaio Corrêa. Começando pelo grupo do Vitória, o Vitória tem 6 pontos. O Vitória precisa vencer o Náutico e torcer pelo menos por um tropeço do Salgueiro. O Salgueiro enfrenta o Ceará jogando em casa. E o Vitória aí se classificaria. Mas o Vitória, Jonathan, curioso, o Vitória não venceu ainda no campeonato. Esses 6 pontos são 6 empates. O Vitória pode se classificar sem vencer na primeira fase. Basta empatar e o Salgueiro perder e o Sergipe não vencer o seu jogo. No caso do Bahia, o Bahia precisa vencer a partida, que aí vai ultrapassar CSA e Náutico, mas tem que torcer por tropeço desses 2 times. O Náutico enfrenta o Vitória, ou seja, o Vitória pode ajudar o Bahia nessa situação, o Náutico não pode vencer o Vitória, ou o Ceará não vencer a sua partida, e aí o Bahia se classifica. Pode se classificar com empate também, caso o CSA perca o seu jogo e o ABC não vença a sua partida. É uma questão de que não depende só deles. Eles precisam fazer sua parte, mas também torcer por resultados na rodada. Tá bom, Elton. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no TV Notícias. Até a próxima.
Bem, jogos virtuais, a gente falou agora de futebol, a gente fala de jogos virtuais e internet, são uma realidade na vida de crianças e adolescentes, mas os pais precisam ficar atentos e não liberar a tecnologia sem dar os limites. Para aproveitar os momentos de lazer na frente da tela, Miguel tem um acompanhamento da mãe, que limita os horários e tipos de jogos. Ele consegue discernir o que é realidade, o que é jogo, não reproduz o mesmo comportamento do Dragon Ball Z ou dos jogos de luta que ele gosta. Ele não reproduz na vida real. Agora sim, a gente sempre chama, mostra os fatos, as notícias, né, o que acontece, os jogos que correm virtualmente, que levam a tragédias, a massacres. A gente mostra, quando tem uma notícia assim, a gente mostra ele para que ele fique informado e saiba dos perigos e fique sempre alerta para não cair nessas armadilhas. O massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, interior de São Paulo, que vitimou 8 pessoas, além dos 2 assassinos, reacende o debate sobre a má influência dos games violentos no comportamento dos amantes dos jogos digitais. Mas será que o mundo dos games, que mexe com a imaginação de crianças, jovens e adultos, pode interferir na atividade das pessoas? Eu acho que tem a ver mais com o equilíbrio, de você ter o equilíbrio de jogar na hora certa, porque muitas pessoas jogam demais e aí acaba, acho que tem a ver mais com o psicológico da pessoa, né? Para a psicóloga Débora, especialista em comportamento, os jogos com narrativas violentas não determinam nem influenciam negativamente o comportamento humano. Os pais, eles têm que supervisionar o conteúdo que os filhos estão acessando e, acima de tudo, estabelecer também limites, que hoje é o que falta, né? Limites. Os pais, eles deixam os filhos muito à vontade, para eles ficarem também à vontade e depois atribuem ao jogo, tá, as novas tecnologias, a agressividade, a um comportamento arredio dos filhos, o que não é verdade. O TVE Notícias de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que se você tiver presenciado algum fato que tenha acontecido aí no seu bairro ou na sua cidade e que você gostaria que fosse exibido aqui nos nossos telejornais, basta enviar as fotos e vídeos para a gente via WhatsApp. O número é o 71, se você estiver fora de Salvador, 99626-0307. 99626-0307. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.